Boa tarde, gente. Hoje, na nossa aula de hoje de História, ainda no capítulo 3, os primeiros povoadores da Terra. Aí nós vamos ver das páginas 42 a 47, onde diz caçadores e coletores. Aí o Paleolítico foi um período muito longo da história da humanidade, que está dividido a pré-história e é o primeiro dos períodos, sendo compreendido entre 2,7 milhões de anos até 10 mil anos atrás. O Paleolítico é também conhecido como a Idade da Pedra Lascada, aí no qual os homens sobreviveram da caça, da pesca e da coleta de frutos, sementes, raiz e folha. Por isso ficaram conhecidos como caçadores e coletores, porque eles tinham que caçar e pescar através de frutas, sementes e raízes, né, das plantas para eles poderem se alimentar. E para fazer seus instrumentos de trabalho, os homens do Paleolítico faziam seus instrumentos de pedras, né? Pedras duras em pedras menos resistentes, até eles conseguirem os objetos desejados. Entre os objetos tinham pontas de projétil, que é o que? Lanças, por exemplo, machados, pedras cortantes, arpões. Com essas ferramentas, eles caçavam os animais, né? Coletavam frutos e raízes, pescavam e faziam suas roupas. E também, eles também caçavam os animais grandes, né? Como o mamute e os perigosos, né? Que era como o tigre e o dente de sabre, que hoje todos sabemos que esses aí são animais extintos aí há milhões de anos. Os homens do Paleolítico eram nômades. O que seria isso, né? Eles não tinham moradia fixa. Sempre que eles estivessem no lugar que a caça, os peixes e os frutos daquela região começassem a rarear, quer dizer, ficar poucos, eles se mudavam para outra área em busca de alimentos. Aí também veio o domínio do fogo, né? Que também é uma descoberta muito importante para o ser humano. Desde o tempo, o ser humano obtinha o fogo, mergulhando galhos em incêndios florestais, causados por raios há cerca de 500 mil anos. Descobriu como produzir o fogo. Aí, pessoal, abaixo tem as imagens aí da página, né? Mostrando como eles faziam. Que consistia em girar bem depressa um bastão de madeira dura e seca dentro de uma cavidade de madeira, mostrando aí na foto. O atrito produzia calor, com o qual se acendia um punhado de gravetos ou palha, que eles já deixavam ali por perto, né? Outra técnica era bater uma pedra contra a outra para conseguir a faísca e produzir o fogo. Com o domínio do fogo, a vida dos seres humanos mudou muito. Tornou-se possível sobreviver em regiões geladas, né? Porque nas regiões geladas eles usavam o fogo para se aquecerem. E se aquecia e tinha luz também à noite, né? E também ajudava para eles se afugentar, né? Espantar os animais, cozinhar os alimentos, porque os alimentos cozidos, né? No caso a carne, tornava-se mais saborosa e de fácil digestão. Aí agriculturas e pastores. Já essa época, pessoal, foi no período neolítico, né? Que é a última divisão da idade da pedra. Caracteriza-se pelo desempenho e o cuidado da agricultura e a domesticação dos animais. Nesse período, né, no caso no Neolítico, os humanos passaram a polir a pedra, aumentando com isso a eficiência e a durabilidade de suas ferramentas e armas. Essa conquista desse período estão a agricultura e a domesticação dos animais, né? Nesse período eles começaram a plantar, domesticar e criar os animais. Por isso, grupos humanos daqueles tempos ficaram conhecidos como agricultores e pastores. Já no início do Neolítico, 10 mil anos antes de Cristo, a Terra passou por uma grande mudança climática.
Nas regiões de clima temperado, as temperaturas se elevaram e as camadas a temperatura esquentou e as camadas de gelo que cobriam as superfícies terrestres recuaram. Os animais acostumados a climas frios, como os bisões e os mamutes, desapareceram e a carne tornou-se menos abundante, com o desaparecimento dos animais, que eram os que eles abatiam, faltou carne. Intensificou-se então a busca por outras fontes de alimento. Aí nessa época os seres humanos desenvolveram a agricultura e ao mesmo tempo começaram a domesticar, a criar animais. E entre os animais que eles criavam, pessoal, estão cabras, ovelhas e bois. E acredita-se que a agricultura foi desenvolvida pelas mulheres, através da observação das sementes, transportadas pelos pássaros, germinavam e davam origem a uma nova planta. Assim tiveram a ideia de elas próprias semear e regar a terra, para depois colherem os frutos. Aí, pesquisa recente, indica que o desenvolvimento da agricultura se deu em vários pontos da Terra, no Oriente Médio. No Oriente, há evidência de que os seres humanos já cultivavam o trigo e a cevada há cerca de 8.000 anos AC. A prática da agricultura revolucionou a vida humana, favorecendo uma série de mudanças, tais como a sedentarização. Foi uma fase que eles passaram a sobreviver do cultivo, e do pastoreio, do cultivo do que eles plantavam e dos animais que eles criavam. E eles passaram a produzir seu próprio alimento e não precisavam mais estar mudando constantemente de um lugar para o outro. Então eles foram se tornando sedentários. O que é isso? Passaram a se fixar num determinado território. Aí depois vem a descoberta de novos instrumentos de trabalho. Com essa descoberta, pessoal, continuando nossa aula, ainda sobre a sedentarização, sobrevivendo do cultivo e do pastoreio, o ser humano passará a produzir seu próprio alimento, não precisava mais se mudar constantemente de lugar. E aos poucos foram se tornando sedentário, passaram a se fixar num determinado território. Depois vem a descoberta dos instrumentos de trabalho, como machado, pedra para derrubar árvores, enxadas para limpar o terreno e foice para cortar o mato. Aí depois vem a difusão da cerâmica, que estudiosos confirmam ser realmente a cerâmica a mais antiga das indústrias. Ela nasceu no momento em que o homem começou a utilizar-se do barro endurecido pelo fogo. E a cerâmica ela veio atender às necessidades, sendo usado para fazer as panelas, vasos, jarros, entre outros. Aí depois vem o crescimento da população, que com essas novas descobertas, no caso aí da cerâmica, de como eles fazem seus instrumentos, plantar, criar animais, veio o aumento e a diversificação da população. E a melhoria na conservação dos alimentos, a população aumentou e as pessoas passaram a viver mais tempo. Aí depois vem a idade dos metais, pessoal? Que é o quê? Por volta de 5.000 AC, os seres humanos desenvolveram a metalurgia. Isto é, o trabalho com metais. O primeiro metal trabalhado foi o cobre, usado sobretudo para fazer utensílios e enfeites. O cobre é maleável e é trabalhado a frio. Mas por ser um metal mole, o cobre não era usado ele não usava para fazer as armas, devido ao cobre ser um metal mole. Aí só por volta de 3.000 AC, os humanos descobriram a técnica de fabricação do bronze.
O bronze era um metal mais duro e resistente do que o cobre. O bronze resulta da mistura do cobre com o estânio. Foi nessa época que também os humanos aprenderam a aquecer, derreter e modelar o metal de acordo com aquilo que eles desejavam. Só por volta de 1300 AC, os humanos aprenderam a difundir o ferro. Por sua vez, é mais resistente do que o bronze. E a produção exigia um forno de temperatura alta e constante para o derretimento do minério. Os povos que primeiro aprenderam a fundir e trabalhar esses metais, sobretudo o ferro, aperfeiçoaram seus instrumentos de guerra, como espada, escudos e seus instrumentos agrícolas, como pás, enxadas, arados. Isso aumentaram sua capacidade de produzir alimento e de defender seu território.